Graças e paz a todos. Está começando aí mais um Conectados na Palavra. Aqui quem está falando é o Digão, né? Pastor Márcio Medeiros. E hoje, né? O sorteio da caneca. Tão esperado, Tão esperado, cara. Tão adiado esse sorteio aí, mas hoje a gente vai estar fazendo esse sorteio dessa linda caneca aqui, Conectados na Palavra. Não se esqueça de curtir, dê o seu like lá, comenta, compartilha. E você que não é inscrito, se inscreva no cavalo. Nossa. Cavalo normal. Graças e paz a todos. Está começando aí mais um Conectados na Palavra. Aqui quem está falando é o Digão, né? Pastor Márcio Medeiros. E hoje, como esperado aí, vai estar fazendo um sorteio dessa caneca aí, né? Hoje no final do programa aí, do episódio aí, vamos estar sorteando essa caneca maravilhosa, Conectados na Palavra. Então, fique aí até o final, hein? Assista até o final para você saber quem foi sorteado aí. Volta. O que foi? Não sei, não ficou legal. Graças e paz a todos. Está começando aí mais um Conectados na Palavra. Aqui quem está falando é o Digão, né? Pastor Márcio Medeiros. Não se esqueça de dar o seu like, curtir aí, compartilhar esse vídeo. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, ativa aí o sininho e as notificações. E hoje, como de esperado aí, né, vamos estar sorteando aí essa caneca bonita aí, ó, Conectados na Palavra. Certo, né? É isso aí. Então hoje nós vamos falar sobre a relação do Espírito Santo com a grande tribulação. um assunto bem legal, né? Se é que existe uma relação e qual é a relação do Espírito Santo com a grande tribulação. Porque nós sabemos que ele operava de uma forma no Antigo Testamento, né? Operou de uma forma completamente diferente nessa dispensação da graça, né? É bom deixar também, continuar frisando, né, que nós somos dispensacionalistas e pré-tribulacionistas, então isso para ficar bem claro. Então nessa dispensação, quando Cristo é assunto ao céu ou ascende aos céus, ele envia outro Deus, que é o Espírito Santo, e a atuação na terra, né, é do Espírito Santo, que será diferente na grande tribulação. Mas nós precisamos começar a ler um texto aí, já que nós vamos falar da presença do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que detém o iníquo. Mas como nós podemos afirmar isso? Porque tem outras teorias aí, né? Mas nós não vamos nem ventilar as teorias, nós vamos direto ao ponto. Para isso nós precisamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 7. Que diz assim, ó. Eu vou ler um versículo, aí você lê outro, o Digão lê outro. Prepara aí, Digão. 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 7, tá? Você que está aí nos assistindo também, se quiser pegar o texto bíblico, aí para nós ler. Depois eu vou voltar para explanar depois, amém? Eu vou ler um, ler o 2, Digão lê o 3, eu leio 1 e assim sucessivamente. Vamos lá, 1. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. E aí, continua o 2 aí. A que não vos demovais, é isso? Só ver aqui A tradução. a tradução aqui. Só Qual que é a tradução tem? Eu vou ler no Nova Transformadora, porque ela é mais esclarecedora. Se quiser ler no Nova Transformadora. Tá? Que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente. Quem quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Agora 3 já. O transformador. Eu vou ler da linguagem de hoje, porque eu não baixei ainda da nova transformadora. Então, a linguagem de hoje é boa também. A linguagem de hoje. É de fácil entendimento também, né? Então vamos lá. O 3
não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. O 4. Ele se exaltará e se oporá a tudo o que o povo chama de Deus, e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Não se lembram que, quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar com essas coisas? É uma pergunta. Não. E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixe que isso aconteça agora. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. Agora é o 7. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Certo? Esse é o versículo-chave, na verdade, de todo o texto. O iníquo, o homem da iniquidade, é o anticristo. O que o detém é o Espírito Santo. Então, enquanto o Espírito Santo estiver aqui, e ele estará enquanto a igreja estiver, uma coisa está totalmente ligada à outra, porque é o fim dessa dispensação. Nós chamamos da dispensação da graça, mas ela também recebe o nome de dispensação da igreja, porque é desde o começo de Jesus Cristo até o arrebatamento da igreja. Então, ela é também chamada de dispensação da igreja ou dispensação eclesiástica. Então, o que detém a aparição ou surgimento do anticristo é o Espírito Santo. E, obviamente, a igreja. Olha que a igreja for arrebatada, ele subirá junto com a igreja e não estará mais operando da maneira que operou durante esta dispensação, a dispensação da graça ou a dispensação da igreja. Terá outra operação, né? A forma do Espírito Santo operar, né, nessa dispensação é habitando na pessoa e se manifestando através da habitação. E já no Antigo Testamento já era de forma esporádica, né? Vinha sobre algumas pessoas e aí tinha a operação ali no momento e depois se retirava. Então, isso aí vai deixar de acontecer, essa habitação. Então, a partir do momento em que a igreja for arrebatada, aí o iníquo, que é o anticristo, se revela e aí acaba esse modo de operação, então, cara. Sim, o que nós temos que entender é que a retirada do Espírito Santo da terra não significa dizer que ele não vai operar, porque não tem como tirar os atributos da Trindade. Ele é onipresente como Deus Pai é, então ele estará em todos os lugares. A operação dele, a habitação dele, é que não acontecerá na vida do crente. É óbvio que se não há habitação, também não há o batismo com o Espírito Santo, não há o selo e não há o enchimento com o Espírito Santo. Porque se ele não está habitando, isso não ocorrerá. Você disse bem, quando comparou ao Antigo Testamento, como que o Espírito Santo agia no Antigo Testamento? Primeiro, era o momento em que Deus Pai estava operando na terra, né? E o Espírito Santo descia esporadicamente. Desceu na vida dos juízes, por exemplo, na vida de Sansão, operava aqueles milagres, aquelas coisas extraordinárias, depois se retirava. Mesma coisa acontecia na vida dos profetas. Ele descia na vida dos profetas, Elias, Eliseu, trazia a profecia e depois se retirava, porque não havia a habitação como há nessa dispensação, que é a dispensação da graça, a dispensação da igreja, que hoje ele habita em nós. 1 Coríntios 6,19 diz o seguinte: e vós não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Templo, a habitação do Espírito Santo. Então nós temos que ter essa consciência. Isso não acontecerá na grande tribulação, será parecido. Ele descerá de maneira esporádica e operará também como no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento ele não descia em todos. Não eram todos que recebiam esta presença dele, mesmo que esporádica, não eram todos. Eram em certas pessoas especiais, escolhidas por Deus. Será assim também na grande tribulação. Por exemplo, ele vai descer na vida nós julgamos assim, dos 144 mil selados para a pregação.
né, do Evangelho. Ele também descerá e estará presente na vida das duas testemunhas, que pregarão também o Evangelho durante a grande tribulação. Então, essa descida, né, essa operação esporádica continua sendo muito semelhante ao Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento ele descia na vida dos profetas, de alguns reis, por exemplo, Davi. Quando Saul estava miseravelmente endemoniado, né, e Davi dedilhava a sua harpa, descia sobre a vida de Davi, a presença do Espírito Santo se manifestava, e o espírito imundo saía da vida de Saul, mas depois o Espírito Santo se retirava da vida de Davi. Não era habitado na vida de Davi. Então, será muito parecido na grande tribulação. Como eu disse, na grande tribulação não haverá habitação do Espírito Santo. Como não há habitação do Espírito Santo, também não há o batismo com o Espírito Santo. Hoje nós temos o privilégio, né, de ter essa abundância, né, da ação do Espírito Santo em nossas vidas, e isso não acontecerá na grande tribulação. Não acontecerá. Hoje nós temos o privilégio do batismo, o privilégio de Deus usar, né, através do Espírito Santo com dons espirituais, então, e isso cessará na grande tribulação. Assim como, não sei se, como no Novo Testamento, no Velho Testamento, Deus descia e falava com os profetas, isso também não vai acontecer, né, pastor? Não só o Espírito Santo vai vir, não só como Deus vai descer também e falar com... Então, será apenas a presença do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo na grande tribulação. Deus agora só desce para livrar Israel dos seus inimigos e julgar as nações e salvar. Né? Nós temos que entender até mesmo a salvação durante a grande tribulação. Nós vamos falar um pouco disso depois. Mas, como o Emerson disse, quando ele falou, na grande tribulação o Espírito Santo não vai habitar. 1 Coríntios 6,19. Não vai ter o batismo com o Espírito Santo. Atos 2,4, que foi aquela manifestação, o dia de Pentecostes. E depois dali, continuou o Espírito Santo agindo e batizando as pessoas com o Espírito Santo e distribuindo dons espirituais. Né? Também não haverá o selo do Espírito, que é Efésios 1,13. E também não haverá o enchimento pelo Espírito, que é Efésios 5,18. Não acontecerá. Né? Porque Efésios 5,18 não diz, não os embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Isso não acontecerá na grande tribulação. Então, será bem diferente a relação do Espírito Santo com o homem na grande tribulação do que é nos dias atuais da dispensação da graça. Falando sobre a salvação, porque muitas são as dúvidas sobre salvação na grande tribulação. Né? Eu tenho alguns textos bíblicos para colocar, e talvez o primeiro deles, eu vou pedir para o Digão dar uma lida aqui, é Apocalipse 13, o 15 e o 17. O Rodrigo vai ler. Apocalipse 13, o 15 e o 17. Digão, dá uma lida aí. Apocalipse 13, 17. Enquanto o Rodrigo procura ali, pastor, a manifestação do homem, do iníquo, né, do homem do pecado, ainda não aconteceu porque o Espírito Santo ainda está operante. Porém, o espírito do anticristo já opera. Já opera entre nós. Entre nós, porque nós vemos aí muitas pessoas aí fazendo coisas Exatamente. terríveis, e isso É o é o Espírito. espírito do anticristo se Que manifestando. nada mais é do que o espírito demoníaco, ou o espírito diabólico, que é o mesmo espírito que vai operar no anticristo, né? Que é a trindade satânica, é o mesmo espírito, é o espírito diabólico, que é o espírito de Satanás, né? Então, esse espírito já atua, porque o mundo já é maligno, então o mundo está carregado. O espírito do anticristo Já opera. operando, já está fazendo. O que detém o iníquo ou o homem da iniquidade, dependendo das traduções, é o Espírito Santo, porque a igreja está na terra e o Espírito Santo também está na terra. Olha, a igreja for arrebatada, o Espírito Santo faz a função de Eliezer, que é levar a noiva, né? A Isaac. Então o Espírito Santo conduz a igreja para o noivo. Entendeu? Pode ler, então. O segundo monstro recebeu o poder de soprar vida na imagem do primeiro, para que ela pudesse falar e matar todos o que não adorassem. Está correto? É a besta, né? Ele obrigou todas as pessoas importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender, a não ser que tivesse esse sinal, isto é, o nome do monstro ou o número do nome dele. A versão diz monstro, mas a versão original diz besta, Besta. né?
a marca da besta. Então, assim, para começar, o importante de tudo, haverá salvação na grande tribulação? Sim, haverá. Né? Nós temos alguns grupos que serão salvos na grande tribulação. Israelitas, de maneira individual, inclusive os 144 mil selados. Os gentios também serão salvos. Os gentios são aqueles que não são judeus. E também a nação também será salva. Então tem 3 grupos aí que serão salvos durante a grande tribulação. A grande dúvida que as pessoas têm é como se dará esta salvação, já que as pessoas confundem a retirada do Espírito Santo com a não operação do Espírito Santo. Entende? Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, João 16:8, é o Espírito Santo. A pergunta fica, e quem vai convencer agora? A pessoa fica preocupada, como que eu vou ser salvo? Quem vai me convencer do erro, do pecado? É o Espírito Santo, que vai descer sobre essa vida, vai convencer e vai se retirar. Ela não vai ter habitação, mas a Bíblia não pode mudar. Se quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, continuará a ser o Espírito Santo. Esta regra não pode mudar. O que muda então, pastor? É que ele não habita mais aí, não habita mais aqui. A ação abundante do Espírito Santo que exatamente. Mas não bom Espírito. Porque senão não tem como convencer o homem do pecado. Exatamente. Então é assim que acontece. O Espírito Santo convence. Agora, o ponto de partida foi o texto que você leu, Digão. Por quê? Para o homem ser salvo, o primeiro ponto inicial, ele não pode aceitar a marca da besta na mão direita ou na testa, porque ele aceitou e está condenado. Então é isso, por isso que eu pedi para você ler esse texto, porque isso aqui já condena a pessoa. Se um homem, qualquer homem, mulher, na grande tribulação, aceitar a marca da besta, ele vai adorar a besta. E vai até se insurgir contra Deus. Tem outros textos que nós poderíamos citar agora, que não vem ao caso, porque o assunto é outro. Vai até se insurgir contra Deus, vai se indignar contra Deus quando Deus se revelar. Para ter uma noção do tamanho que esta marca causa na vida da pessoa e a adoração da imagem da besta. Porque uma besta vai fazer com que as pessoas adorem a outra, que é superior a ela, né? Então, isso falando a grosso modo. Então, a primeira coisa para ser salvo, quem ficar na tribulação é não aceitar a marca da besta na mão direita ou na testa. Aceitou a marca, que é o número 666, ou o nome da besta, que está na Bíblia, ou o nome da besta, esse não tem mais salvação. Aceitou a marca da besta, está condenado. Não quer dizer, aceitou, não tem salvação. Aí, partindo desse pressuposto, desse princípio, o que não aceitar vai ser perseguido. E aí, como ele será salvo? Vai ter que crer em Jesus Cristo. Não tem outra maneira. A Bíblia não vai mudar na grande tribulação, ele vai ter que crer no Senhor Jesus Cristo para ser salvo. E o convencimento vem pelo Espírito Santo. De que forma? Desce, convence e se retira. E a pessoa vai ter que permanecer firme pela palavra e por livre contra risco. Sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo está ali, olha. Porque hoje o Espírito Santo, além de habitar em nossas vidas, o Espírito Santo é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Tem isso também. É ele que nos enche, é ele que batiza com o Espírito Santo. Então ele está aqui. Ele que fica te avisando. Não faz isso, tu vai pecar, sabe? Ele te alerta, ele te avisa, né? Isso não vai existir. E esse tempo é um tempo de muita perseguição para aqueles que não aceitaram. Muita perseguição. E eu estudando um pouco sobre isso, eu até escutei uma frase interessante. Que aí as pessoas falam, quem estiver na grande tribulação vai ter que então morrer para ser salvo. Mas aí a frase foi, não, é melhor você ser salvo para morrer. Porque é o contrário, não é morrer para ser salvo, mas sim ser salvo, né? Porque a salvação é a garantia, e aí o que acontece depois é a consequência da salvação, porque quem não se dobrar, quem não aceitar a marca, vai ser perseguido, e isso é algo que não tem como a gente ir contra isso, porque a palavra está dizendo. Então vai ser um tempo de muita perseguição, e as pessoas atribuem o quê? A morte. Eu vou ser salvo, mas então tem que morrer para ser salvo, então é melhor você ser salvo para morrer. Ele inverte esse papel, eu achei interessante a colocação que o rapaz que estava trazendo esse estudo disse. E assim, mais um aspecto da salvação é que, como no Antigo Testamento, na grande tribulação, ela também será algo futuro. Eu não posso dizer da minha ministração hoje, para se conectar na palavra, porque não assisti a ministração. Mas o texto, lido em Romanos capítulo 3, que fala sobre
o que o Senhor Jesus anteriormente perdoou ou não condenou alguns pecados, mas que agora, nesse tempo presente, veio para agir com justiça. E isso acontece quando? Quando Jesus morre, ressuscita e leva cativo o cativeiro, né? Ele está perdoando os pecados dos salvos do Antigo Testamento e os nossos pecados que viríamos depois de Cristo Jesus. Então, é isso que acontece, não é? O perdão dos pecados continua sendo através de Cristo Jesus, não mudou. Então, continua da mesma maneira. A salvação aqui, ela será muito parecida, eu queria chegar nesse ponto. Ela será algo futuro, como foi dos antigos, dos salvos do Antigo Testamento. Eles tinham a salvação como herança. Como herança, eles passaram na sepultura, da sepultura foram para o seio de Abraão e ficaram aguardando no seio de Abraão a morte e ressurreição de Jesus e o perdão dos pecados. Quando isso aconteceu, Jesus pega os salvos que estavam no seio de Abraão e leva para o paraíso, perdoando o pecado de todos eles. Então, foi assim que é. A salvação, na grande tribulação, também será assim. A pessoa não vai morrer aqui, ser salva aqui na hora, vai ter que esperar o fim da grande tribulação para ser salva. Também. Então é muito parecido com o Antigo Testamento. E, como eu disse anteriormente, terá 3 grupos de pessoas que serão salvas na grande tribulação. São os israelitas individualmente, né? Aqueles que vão aceitar antes da salvação nacional, que vai acontecer, porque nós temos que entender a grande tribulação, né? A primeira metade, os primeiros 3 anos e 6 meses, porque são 7 anos de grande tribulação, uma semana de 7, uma semana de 7 anos. Na metade da grande tribulação, que são 3 anos e 6 meses, não há grande perseguição. É chamado de tribulação esse período. Falsa paz. A falsa paz. Depois dos 3 anos e 6 meses é que começa a perseguição propriamente dita, e a grande tribulação propriamente dita. É nesse tempo que começa a perseguição, e que começa a vir aqueles eventos e aqueles juízos das 7 taças, das 7 trombetas, etc. E tal. Então, aí está a diferença. 3 grupos serão salvos: os israelitas individualmente, os gentios, que não fazem parte de Israel, e a nação inteira de Israel, que será salva. De que maneira? Salva dos seus inimigos e salvas para entrarem no milênio, serem admitidas no milênio. Esse tipo de salvação que acontecerá com a nação de Israel. Porque nós sabemos que haverá a primeira batalha de Gog e Magog na primeira metade da grande tribulação. E no final da grande tribulação haverá a batalha do Armagedon, onde as nações vão sitiar Israel, e é na hora que Cristo desce com a igreja e pisa os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e o monte se fende ao meio, e Jesus vem salvar a nação dos seus inimigos e dar o conduto, a admissão para que eles entrem salvos para o milênio, porque quem for condenado já desce para o Hades e já está condenado no final da grande tribulação, que é o também conhecido como juízo das nações, o juízo dos anjos, que é os anjos caídos também. Amém? Amém. Tem mais alguma dúvida aí? Porque o assunto é curtinho mesmo, né? Ficou bem claro aí, né? A explicação. Na relação do Espírito Santo, né? Qual é a relação? É ele que detém o iníquo. Acho que os pontos que a gente precisa destacar é isso, né, pastor? Aceitou a marca da besta, não tem mais salvação. Não tem mais salvação. Na grande tribulação, não aceita a marca da besta. Porque aceitou, uma vez que aceitou, não tem mais volta. É isso. Por isso, como o Hermes Nisso falou, a perseguição será muito grande depois da metade para o final. Aí que a perseguição se enrijecerá, asseverará ao ponto de ficar insuportável. E além da perseguição do anticristo, tem as taças da ira de Deus, os selos abertos, as 7 trombetas e as 7 taças, que são juízos de Deus sobre os ímpios na grande tribulação. E isso vai ser muito difícil de suportar. Mesmo a Bíblia falando, né, de salvação na grande tribulação, se percebe que não é um número muito grande de salvos. Não, isso é bem colocado, porque nós podemos usar o termo da colheita, porque é o que se usa. Usando Mateus 27, né, 52, 53, que fala que Jesus Cristo é a primícia junto com os santos do Antigo Testamento, ou seja, os primeiros feitos da salvação.
e que depois a maior parte da salvação somos nós, é a igreja, que é a maior colheita. Que é a maior colheita, porque depois vem as respigas, as sobras, que é o texto que nós usamos bastante, que é Boaz, que prefigura Jesus Cristo, e Ruth, que vai atrás pegando as sobras dos milhos. Então, a salvação, a quantidade, será muito pequena de salvos na grande tribulação. Então, você que está aí nos assistindo e está aprendendo sobre isso, a maior chance de salvação é agora nessa dispensação. É a maior colheita, então. É a maior colheita e assim tem a graça. Amém? Amém. Vamos Agora, sortear. Digão, pega ali para nós, Digão. Vamos lá. Nosso cameraman aqui passou por baixo. Vamos lá. Quem vai deixar? Você vai mostrar. Sempre dá honra, né? Dá honra. Vamos mexer bem. Vira aí. Vamos mexer bem aqui. Vou falar, ó, vai a marmelada aí. Vamos lá. Acho que agora deu. Pode arrumar. Se pegar aí mais de um, eu separo um. Peguei. Aí, ó. Ou dois. Eita, esse aqui não vai gostar, ó. Aí, ó. Esse aí quase ganhou. Esse quase ganhou. Isso aqui é um vício, ó. Eu tinha que separar daqui. É o vice-campeão isso daí. Eita, rapaz. Nossa, ele ganhou, irmãos. Sério mesmo. Adivinha. É com muito pesar que nós vamos anunciar esse nome aí, né? Eduardo foi sorteado. Ganhou aí. Dudu foi sorteado. Aqui, Eduardo Haddad foi sorteado. Amém, irmãos? Deus abençoe e continue se inscrevendo, né? Divulgando o canal, tocando a sinetinha. Pastor, vai ter mais sorteio, né? Vai ter mais sorteio. Sorteio da camisa também dos conectados na palavra. Amém? Amém. Estamos encerrando aí. Eduardo ganhou. Isso aí. Se inscreva no canal, curta, compartilha. Conectado Na palavra.